Hoje vamos mergulhar nas Escrituras para entender a origem de um dos maiores inimigos do povo de Deus no Antigo Testamento, os Amalequitas. Queridos, fica comigo até o final, para que você possa compreender e entender, porque essa história traz lições poderosas para os nossos dias. Queridos e amados irmãos, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal, deixa aí o seu comentário, compartilhe e deixa aí o seu gostei, tá bom, querido? Olha, mas peço a você, não só abra esse vídeo, mas assista até o final, para que você possa entender, compreender o que Deus vai falar conosco, tá bom? Queridos, mais uma pergunta, você já ouviu falar dos Amalequitas? Eles foram um povo que se opôs ferozmente a Israel desde os dias do Êxodo. Mas de onde vieram os Amalequitas? Quem era Amaleque? E por que Deus ordenou que fosse completamente destruídos? Então, vamos aqui entender a origem de Amaleque. Queridos, a origem dos Amalequitas remota a Esaú, irmão de Jacó, como está escrito lá em Gênesis, no capítulo 36, e o versículo 12. Nós lemos que Amaleque foi filho de Eliafaz, o filho primogênito de Esaú, com uma concubina chamada Tina. Tina era concubina de Eliafaz, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque, como está escrito em Gênesis 36 e o versículo 12, ou seja, os Amalequitas descendem de Esaú, que já tinham uma história de rivalidade, ou seja, entre Jacó e Esaú. Ou seja, Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Queridos, o primeiro conflito com Israel, ou seja, a primeira vez que os Amalequitas apareceram em conflito contra Israel, está lá em Êxodo capítulo 17, logo após o povo sair do Egito. Então Amaleque pelejou contra Israel em Refinde, como está escrito aqui no capítulo 17 e o versículo 8 do Êxodo. Então, foi nesse momento que Moisés ele sobe o monte e ali, com as suas mãos levantadas, Israel começava a prevalecer, começava a ganhar a guerra, começava a vencer a batalha. Quando ele baixava as mãos, os Amalequitas venciam. Ou seja, Arão e Ur, eles se aproximaram de Moisés e levantaram ali as suas mãos, pegando ali nos seus braços, e levantaram, e isso trouxe lições importantes para a nossa vida. Qual é o ensinamento que nós aprendemos aqui, querido? Que a perseverança na intercessão. Nós precisamos ser perseverantes. Quando Moisés estava com as mãos levantadas, quem prevalecia, quem vencia, era Israel. Mas quando Moisés baixava as mãos, quem prevalecia era o adversário. Então, nós precisamos entender que na batalha espiritual exige muito do apoio dos nossos irmãos que gostam de oração. Então, Arão, juntamente com Ur, se coloca do lado de Moisés, coloca uma pedra e ergue ali as mãos. Precisamos estar juntos, queridos, nesta batalha. Aí nós podemos ver aqui o julgamento, o porquê que Deus julgou, porque causa o Senhor Deus, ele manda destruir totalmente os Amalequitas, por causa da maldade dos Amalequitas. Deus decretou juízo contra eles, ou seja, era um povo mau. O Senhor fará guerra contra Amaleque, de geração em geração, como diz aqui em Êxodo, capítulo 17, e o versículo 16. E mais tarde, é claro, em 1 Samuel 15, o profeta Samuel ordena ao rei Saul
que destrua completamente os amalequitas. Destrua o homem, destrua a mulher, destrua a criança e todo o gado. Mas o que aconteceu? Saul poupou a vida do rei. Ele obedeceu parcialmente, mas não pode ser assim. Deus ele quer que obedeça completamente. Isso custou muito caro para a vida do rei. Ou seja, desobediência ou obediência parcial é desobediência, querido. Ou seja, Deus exige obediência total do seu povo. A persistência dos amalequitas, mesmo após a ordem de destruição, ou seja, os amalequitas continuaram aparecendo na história de Israel, até nos dias de Esté. Então acredita-se, queridos, que Amã e o inimigo dos judeus era descendente de Agog, ou seja, o rei amalequita, poupado por o próprio Saul, ele foi poupado, e isso trouxe da parte de Deus a rejeição. O próprio Saul foi rejeitado por Deus e perdeu ali o seu reinado. Queridos, na Bíblia, os amalequitas simbolizam a carne, o pecado e a resistência. Então, quem é o amalequita que você precisa destruir, que você precisa vencer hoje? O orgulho, a mágoa, o pecado escondido. Deus ele quer que seja eliminado completamente de nossas vidas, queridos. Deus ele disse para o rei Saul: destrua os amalequitas completamente, mas ele obedeceu parcialmente, não obedeceu completamente. Isso aborreceu a Deus e a consequência foi ruim para o rei, pois ele perdeu o reinado. E o Senhor Deus, ele quer que nós sejamos obedientes para que o nome dele seja glorificado. Então, você gostou? Olha, deixa o like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Um abraço.